Oi pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Teoria da Computação do curso de Ciências da Computação no campus da UFC em Crateús. Dando prosseguimento ao nosso estudo sobre extensões de máquinas de Turing, a gente vai observar na aula de hoje uma extensão das máquinas de Turing que muito se assemelha ao nosso modelo computacional vigente, as arquiteturas de Van Neumann, tá bom? Uma coisa que é bastante diferente entre as máquinas de Turing simples e a arquitetura de Van Neumann é que a representação de memória em uma máquina de Turing simples, ou seja, uma fita, ela permite acesso sequencial à memória, enquanto que a arquitetura de Van Neumann prevê acesso aleatório a diversos níveis de memória, tá bom? Pois bem, o que a gente vai fazer na aula de hoje é acoplar em uma máquina de Turing a noção de acesso aleatório, ou seja, a gente vai definir um modelo de máquina de Turing que tem registradores e cuja fita não precisa ser acessada sequencialmente. A fita dessa nossa máquina de Turing, ela preserva esse nome apenas para evitar estranheza, mas essencialmente ela deixa de ser uma fita, ela passa a ser uma região de memória em que cada posição pode ser acessada independentemente de onde está localizado um dispositivo de leitura. Imagina, por exemplo, que a gente tem um dispositivo de leitura que é capaz de acessar, ler e escrever qualquer posição da fita sem movimentar-se. E daí a gente tem acesso aleatório na fita da nossa máquina de Turing, tá bom? Então a ideia vai ser essa, a gente vai ter um grupo de registradores para nossa máquina de Turing, inclusive o número de registradores da nossa máquina é um dos parâmetros que a define. A gente vai ter um registrador especial. Quem já fez arquitetura de computadores está familiarizado com ele, que é justamente o registrador que conta, que aponta para a instrução que deve ser executada. E a gente vai ter também a fita da nossa máquina de Turing, em que cada posição vai ser identificada por um número, certo? E a gente vai poder ler e escrever em cada uma dessas posições, referenciando apenas o seu índice, esse número que se encontra dentro dos colchetes. Tá bem? A nossa máquina de Turing, ela vai aceitar um conjunto finito e minimal de instruções, ou seja, a nossa máquina de Turing, ela vai ter uma espécie de linguagem assembly. Essa linguagem, ela precisa ser a menor possível para que a gente tenha facilidade de demonstrar que a nossa máquina de Turing com acesso aleatório é equivalente a uma máquina de Turing simples. Ou seja, apesar de nós estarmos acrescentando registradores na nossa máquina de Turing e permitindo que qualquer posição da fita seja lida a qualquer instante, ainda assim a gente não ganha poder de decisão, semidecisão ou computabilidade. Ou seja, tudo que uma máquina de Turing simples consegue computar, decidir ou semidecidir, a nossa máquina de Turing com acesso aleatório também consegue, e vice-versa. Tudo que a nossa máquina de Turing com acesso aleatório consegue computar, decidir e semidecidir, a nossa máquina de Turing simples também consegue. Bom, vamos dar uma olhada em quais vão ser essas instruções. São poucas instruções, justamente para facilitar a demonstração que vem no final desta sessão, certo? A gente tem duas instruções, read e write, que se comportam como operações de leitura e escrita em relação ao registrador R0 e a uma certa posição da fita, ou seja, a operação de leitura
ela sempre pega o conteúdo da posição J da fita e armazena no registrador R0, ao passo que a operação de escrita sempre toma o conteúdo do registrador R0 e armazena na posição J da fita. Em relação aos registradores, a gente tem as operações store e load. As operações store e load, elas servem para relacionar o conteúdo do registrador R0 com o conteúdo de algum outro registrador, enquanto read e write relacionam o registrador R0 com a posição J da fita, store e load relacionam o registrador R0 com o registrador J da nossa máquina. Então, na operação de store, o conteúdo do registrador R0 é armazenado no registrador RJ, ao passo que na operação de load, o conteúdo do registrador RJ é armazenado no registrador R0. Para além disso, a gente também tem uma variante da operação load, que escreve uma certa constante no registrador R0. E vale lembrar também que a nossa máquina de Turing com acesso aleatório, ela é fundamentalmente numérica. Então ela trabalha com números naturais, números não negativos, a bem dizer, e a gente não tem uma noção mais ampla de alfabeto que isso. Ela é um dispositivo puramente numérico, tá bom? Mas isso não é problema porque a gente pode ter relações de 1 para 1 entre subconjuntos de números não negativos e certos alfabetos com os quais a gente queira lidar. Então não é nenhum problema, mas essa restrição de que a nossa máquina de Turing lida com números não negativos, ela serve para facilitar que operações aritméticas sejam postas como parte do seu conjunto fundamental de instruções, tá bom? Então a gente tem a operação de adicionar, ela relaciona a soma do conteúdo de dois registradores, um deles sendo o R0 e o outro sendo o registrador RJ, e armazena o resultado em R0. E, analogamente, a gente tem uma operação de adição que envolve uma constante, daí a constante é somada no registrador R0. A gente também possui operações de subtração de maneira análoga, mas aqui vale destacar que, como a nossa máquina de Turing não lida com números não negativos, sempre que a gente fosse ter um resultado abaixo de 0, esse resultado seria, no mínimo, 0, tá bom? A gente tem a operação de divisão por 2. E essa operação ela leva em conta apenas o registrador R0, ela não tem argumentos. E é colocado no registrador R0 o piso do seu conteúdo dividido por 2. Novamente, a gente leva em conta apenas inteiros não negativos. Toda vida que um resultado for ser fracionário, ele é substituído pelo seu piso, tá bom? A gente tem a instrução de pulo incondicional, e essa instrução simplesmente altera o índice da instrução que está armazenado no registrador de programa, no registrador que armazena o índice da próxima instrução a ser executada, assim como a gente também tem duas instruções de pulo condicionais. A gente tem uma instrução de pulo condicional para quando R0 tem um valor positivo armazenado nele, e a gente tem uma instrução de pulo condicional para quando R0 tem um valor nulo armazenado nele. E por fim, como toda máquina de Turing, é necessário que haja uma instrução para o encerramento da execução. E a gente convenciona que, uma vez que o registrador que aponta para a próxima instrução estiver para o índice da próxima instrução, estiver armazenando o valor 0, a máquina de Turing encerra a sua execução. A gente vai ter uma definição mais formal da nossa máquina de Turing com acesso aleatório. Dessa vez ela não é uma máquina muito complicada, ela é apenas um par que contém o número de registradores da máquina e o programa a ser executado pela máquina, ou seja, π maiúsculo é apenas uma sequência
P1, P2 até, ou P1, P2 até Pp, em que cada um desses P's é uma instrução da nossa máquina de Turing, uma instrução como posto nessa tabela. Tudo bem? A gente vai assumir que a última instrução ela sempre vai ser uma instrução de encerramento, mas isso não quer dizer que a máquina não pode ter outras instruções halt ao longo do seu programa. Ela pode ter uma quantidade arbitrária de instruções halt. A única restrição que a gente põe é que a última instrução do programa precisa ser uma instrução halt. E apesar disso, não há garantia de que essa máquina para pelo simples fato da última instrução ser halt. Lembra que a máquina possui pulos incondicionais e também instruções de pulo condicionais. Uma instrução ou uma configuração da nossa máquina de Turing com acesso aleatório consiste de uma tupla contendo o registrador que armazena o índice da próxima instrução a ser executada, o seu conjunto de registradores, ou seja, o valor armazenado em cada um dos seus registradores e também o conteúdo da sua fita de acesso aleatório. Como a gente já havia mencionado anteriormente, o registrador capa ele é apenas um registrador que faz a contagem da próxima instrução a ser executada. Nota que como a nossa máquina de Turing tem as instruções de P1 até Pp, esse registrador pode armazenar valores entre 0 e P. Entre 1 e P, ele indica qual a próxima instrução que deve ser executada, e quando igual a 0, indica que a máquina encerrou a sua execução. Para cada J, a gente também vai ter o conteúdo do registrador J e a gente também vai ter o conteúdo da fita. O conteúdo da fita vai ser armazenado como um conjunto de valores I, M, e sempre que uma certa posição I da fita não aparece com um valor M associado a ela nesse conjunto T de pares, a gente admite que a iésima posição da fita contém o valor 0. Ou seja, se a gente tem uma fita totalmente nula, com todas as suas posições iguais a 0, então a gente não precisa armazenar pares no conjunto T. A gente armazena pares no conjunto T para indicar valores não nulos armazenados em certas posições da fita. Tudo bem? Bom, tomando a nossa máquina de Turing com acesso aleatório, a gente diz que uma configuração C da máquina leva a uma configuração C' da máquina, ou seja, que existe um passo da máquina de C para C', quando os valores K', RJ' e T' eles representam as modificações que ocorrem ao aplicar a instrução apontada por capa de acordo com os valores dos registradores RJ e com o conteúdo da fita T. Claro, em relação à instrução π-capa. E bom, como o livro está falando, não vai haver a cobertura para todas as instruções da máquina de Turing com acesso aleatório. Quando chegar na hora da demonstração, acredito que ele vai fazer a cobertura de uma ou duas instruções e, bom, o restante ele vai deixar como algo natural de ser seguido, tá bom? Quando a instrução π-capa é da forma readJ, com J menor que K, então a execução dessa instrução tem o seguinte efeito. O valor contido no registrador
R0 ele se torna igual ao valor contido na fita na posição J. Ou seja, ele se torna contido, na verdade, ele se torna igual ao valor contido na fita, cujo índice, ele se torna igual à posição, ele se torna igual ao valor contido na posição da fita, cujo índice está armazenado no registrador RJ, finalmente. Ou seja, quando a gente tem uma instrução readJ, a gente sabe que o R'0, ou seja, o valor do registrador R0 para a próxima configuração, ele vai ser igual ao valor contido na posição indicada pelo conteúdo do registrador RJ da fita. E também, ao executar a instrução readJ, um outro efeito que ocorre é que, como ela não representa um pulo incondicional ou condicional, o registrador capa é incrementado, ou seja, o registrador capa indica que a próxima instrução do programa, na sequência em que as instruções são apresentadas no programa, deve ser executada. Todas as outras componentes da configuração C' são idênticas às componentes da configuração C, para além das mudanças que a gente explicitou. Quando a instrução pcapa ela é da forma de adição de uma constante no registrador R0, então o que vai mudar é o conteúdo do registrador R0, vai ser acrescido justamente dessa constante, e o registrador capa vai ser incrementado. Todas as outras componentes da configuração C vão ser exatamente iguais na configuração C'. Quando pcapa é uma instrução da forma writeJ, então a gente tem novamente um acréscimo no registrador capa e o conteúdo da fita se torna idêntico ao conteúdo anterior, com exceção de que agora a posição indicada pelo registrador RJ vai ter como valor M, e M é justamente o valor contido no registrador R0. Quando pcapa é uma instrução da forma pulo condicional, para quando o registrador R0 tem um valor positivo armazenado em si, então a gente tem que a mudança feita é que o registrador capa se torna igual a S, que é justamente o argumento da instrução de pulo condicional, quando o registrador R0 tem um valor positivo. Do contrário, o registrador capa é apenas incrementado. Da mesma forma, a gente vai ter a gente poderia fazer análises para as outras instruções. E assim como a gente tem a função que representa um passo, a gente tem a função que representa vários passos da máquina de Turing com acesso aleatório. E essa função que representa vários passos da máquina de Turing com acesso aleatório, ela é o fecho transitivo e reflexivo da função que representa um passo de cada vez. Bom, como esse modelo de máquina de Turing ele não vai ser amplamente utilizado no decorrer desse curso, ele está apenas sendo visto para que a gente tenha uma noção de que as máquinas de Turing com acesso aleatório elas são equivalentes em poder de decisão, semidecisão e computabilidade às máquinas de Turing simples, a gente não vai se aprofundar muito nesse tipo de extensão de máquina de Turing, tá bom? O livro traz agora um exemplo de um programa para uma máquina de Turing de acesso aleatório, que é suficiente para garantir que dois números vão ser multiplicados. Tudo bem? E após isso, o livro traz uma sintaxe para abstrair a utilização explícita
das instruções assembly da nossa máquina de Turing. Então, por exemplo, ele traz um programa escrito nessa sintaxe que equivale a essa sequência de instruções assembly. Portanto, aquele programa enorme em assembly da nossa máquina de Turing com acesso aleatório que a gente viu, que ele tem por objetivo garantir a multiplicação de dois números, ele também pode ser visto como esse programa de computador escrito, digamos, em pseudocódigo, de tal forma que esse pseudocódigo representa uma série de instruções assembly. Em particular, esse pseudocódigo representa essas instruções assembly que são suficientes para garantir a multiplicação de dois números. Tudo bem? Eu não quero entrar em muitos detalhes sobre isso, porque, novamente, esse modelo computacional ele não vai ser utilizado durante esse curso. A gente só está mostrando esse modelo computacional para que a gente tenha a oportunidade de saber que, apesar da gente estar acrescentando a habilidade de acesso aleatório a uma máquina de Turing, tanto em seus registradores como no seu dispositivo de memória, que a gente continua chamando de fita por convenção, ainda assim ela não consegue decidir, semidecidir ou computar algo que uma máquina de Turing simples, sem acesso aleatório, não consiga. Tá bom? Bom, a gente vai ter a noção de configuração inicial e a gente vai adaptar a nossa máquina de Turing puramente numérica para lidar com alfabetos quaisquer. Então, uma vez que a gente tenha um alfabeto, a nossa máquina de Turing ela vai poder lidar com esse alfabeto e a gente não vai precisar do símbolo especial de início de fita, justamente porque a nossa fita ela é acessada arbitrariamente e não sequencialmente. A gente vai criar uma bijeção desse alfabeto para o seguinte conjunto de números de inteiros não negativos. O que a gente está fazendo a gente está garantindo que cada símbolo do nosso alfabeto vai corresponder a um inteiro não negativo nesse conjunto. Se o nosso alfabeto tem k símbolos, o nosso alfabeto vai corresponder, de acordo com a bijeção a cada um dos k primeiros números inteiros não negativos. Em particular, o caractere em branco ele vai ser igual a 0. A configuração da nossa máquina de Turing aleatória, com entrada W contendo os caracteres A1, A2 até a N, vai ser dada por K, os registradores de R0 até RK-1 e T, indicando o conteúdo da fita, de tal forma que K aponta para a primeira instrução da máquina, todos os registradores começam iguais a 0 e o conteúdo da fita é representado pelos seguintes pares. A posição 1 ela vai conter o inteiro não negativo que está sendo utilizado para representar o caractere A1. A posição 2 vai conter o inteiro não negativo que está sendo utilizado para representar o caractere A2. E assim por diante, até o par que representa a enésima posição da fita, associada com o inteiro não negativo que está representando o caractere AN. A gente diz que a nossa máquina M aceita uma palavra desse alfabeto se, a partir da configuração inicial com entrada X, a gente chega em uma configuração de encerramento, ou seja, com K igual a 0, de tal forma que o conteúdo do registrador R0 seja igual a 1. Ou seja, em vez da gente tratar com um estado final para determinar se a nossa máquina aceita ou não, a máquina de Turing com acesso aleatório ela vale-se do conteúdo
do seu registrador R0 para indicar se ela tem aceitado ou rejeitado a sua entrada. A gente diz que ela rejeita a entrada X, por outro lado, quando o conteúdo de R0 é igual a 0, uma vez que ela atinja uma configuração de encerramento de execução. Ou seja, uma vez que a máquina de Turing encerre a sua execução, a resposta, se ela tem aceitado ou não, se encontra no registrador R0. Se for 0, ela rejeitou, se for 1, ela aceitou. E claro que para além da noção de aceitar, a gente também vai dizer que a nossa máquina de Turing ela decide uma linguagem L sempre que uma palavra pertence à linguagem L, a máquina aceita essa palavra, e sempre que uma palavra não pertence à linguagem L, a nossa máquina M rejeita essa palavra. A gente também diz que a nossa máquina M semidecide a linguagem L quando, se uma palavra pertence à linguagem, se e somente se, a nossa máquina encerra a sua execução para aquela palavra. E, por fim, a noção de computação. A gente toma uma função f que vai de um subconjunto do nosso alfabeto de entrada para um subconjunto do nosso alfabeto de entrada, para palavras desse alfabeto de entrada. A gente diz que a nossa máquina M computa a função f se para toda palavra x de um subconjunto do nosso alfabeto de entrada, ou seja, basicamente retirando caracteres especiais e caracteres auxiliares. A partir da configuração inicial da nossa máquina M com entrada X, a gente chega numa configuração de encerramento com o seguinte conteúdo da fita. A posição 1 da fita sendo igual ao inteiro não negativo que representa o caractere A1. A segunda posição da fita sendo igual ao inteiro não negativo que representa o caractere A2. E isso assim por diante até a enésima posição da fita com o inteiro não negativo que representa o caractere AN, de tal forma que o resultado da função f, quando sua entrada é x, ou seja, f de x, pode ser representado pelos caracteres A1 até AN. Aqui a gente tem um exemplo de uma máquina de Turing que está decidindo a linguagem AN, BN, CN, tal que n maior ou igual a 0. Ou seja, aquela linguagem que a gente viu que ela é notável porque ela separa as linguagens livres de contexto das linguagens recursivas, certo? E a gente começa criando 3 variáveis. Isso pode ser apenas nomes especiais para registradores, certo? E também um registrador para indicar o número de caracteres que a gente tem lido até agora. E daí, admitindo que o caractere A é representado por 1, o caractere B é representado por 2 e o caractere C é representado por 3, enquanto o conteúdo da fita for igual a 1, o que a nossa máquina faz é incrementar o valor de n. Ou seja, na verdade, n está sendo usado como um registrador para indicar a posição da fita que está sendo lida. E aí, a gente incrementa o número de As que foram lidos até o presente momento. Analogamente, no segundo laço, a gente incrementa o número de Bs que foram lidos até o momento. E no terceiro laço, a gente incrementa o número de Cs que foram lidos até o momento. Ao final do terceiro laço, se os 3 registradores ACount, BCount e CCount são iguais entre si e a gente chegou em uma posição que tem um caractere em branco da nossa fita, ou seja, se tn igual a 0, então a gente aceita a entrada, ou seja, aceitar nesse caso é apenas colocar o valor 1 no registrador R0 e rejeitar, senão a gente apenas rejeita a nossa entrada. Bom, aqui a gente tem um exemplo mais complexo, envolvendo esse tipo de máquina de Turing. Bem mais complexo mesmo. E aparentemente envolve caminhos em um digrafo, tá bom?
Ou seja, apesar da gente não entrar em detalhes a respeito desse exemplo, ele serve para mostrar que essa linguagem que foi desenvolvida para máquinas de Turing, ela é suficiente para a gente expressar a um bom nível qualquer algoritmo que a gente possa expressar de maneira procedural. Ou seja, qualquer algoritmo pode ser expressado de maneira procedural e, portanto, pode ser posto como uma dessas máquinas de Turing com acesso aleatório, tá bem? Bom, existem dois teoremas que o livro traz, mas cuja demonstração seria muito grande para o formato de aula em vídeo, que seria a equivalência, tanto em ida como em volta, que seria a equivalência entre máquinas de Turing com acesso aleatório e máquinas de Turing simples, tá bem? A demonstração que o livro traz, ela é bem extensa e, apesar disso, ela não cobre como codificar todas as instruções da nossa máquina de Turing com acesso aleatório em termos de operações de movimento, escrita e leitura em uma máquina de Turing com fita simples. O que essa demonstração faz ela determina que é preciso tomar cada uma das instruções assembly da nossa máquina de Turing e mostrar como executá-la de maneira equivalente numa máquina de Turing simples, tá bem? Ela faz isso para algumas instruções e deixa outras instruções da assembly da nossa máquina de Turing sem essa cobertura e, portanto, até mesmo o livro traz uma demonstração incompleta a esse respeito, de tão grande que essa demonstração seria. De toda forma, é uma boa leitura e ela serve para a gente perceber que realmente é possível estabelecer a equivalência entre máquinas de Turing com acesso aleatório e máquinas de Turing simples, como a gente tem estudado até o momento. Tá bem? Esse é o conteúdo da aula de hoje e a gente se vê na próxima aula. Então, até lá!